Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de modelo de negócio. Hoje falaremos sobre fluxo de receitas e estrutura de custos. Quando estamos planejando, modelando um negócio, às vezes vem muita coisa na nossa cabeça, muitas ideias, e a gente começa a colocar ali no papel, mas quando a gente vai ver o tanto de dinheiro que vai entrar e o quanto vai custar aquele negócio, às vezes a coisa muda um pouco de figura. Às vezes é necessário fazer o que a gente chama de pivotar o negócio. Tirar algumas coisas, adaptar, colocar outras. Às vezes você pensou numa estrutura de relacionamento que vai custar muito dinheiro, em contrapartida não vai entrar tanto recurso. Então é necessário que se reveja esse modelo como um todo. Mas ainda é necessário que haja esse planejamento para que se tenha uma estimativa ou uma ideia se o modelo de negócio é viável ou não. São esses dois blocos principais que vai trazer essa visão. Pois bem, o fluxo de receita ele pode ser dividido em duas principais formas. Aquela que ocorre por pagamento único ou uma venda única, ou ainda aquelas que são de forma recorrente, tipo uma assinatura que vai acontecer todo mês da mesma forma. Mas há diversas formas de se gerar receita. A gente não pode ficar preso a uma única forma. Quando o nosso modelo de negócio ele vai depender essencialmente de uma única fonte de receita, pode ser que tenha algum risco maior que fique atrelado ao seu negócio. Então a regra é, quanto mais fontes de receita, quanto mais diversificada a forma com que o dinheiro entra no seu negócio, melhor vai ser para a empresa. A primeira forma mais conhecida é a venda direta, é a venda de recursos. Produz um carro, vou te vender o carro. Produz um docinho, vou te vender aquele docinho. É essa troca direta de mercadorias. A gente pode ter, por exemplo, um fluxo de receita baseado em taxa de uso. Empresa de geração de energia é assim. Você vai pagar pelo tanto que você utilizar de energia. Às vezes tem mais alguma taxinha ali que ele é cobrado pela sua disponibilidade, mas é basicamente cobrado pela taxa do uso. Um hotel ele vai te cobrar pela quantidade de noites que você ficar. Então, taxa de uso é você pagar por aquilo que você está usando. Muitos modelos de negócio poderiam inovar utilizando esse fluxo de receita. Por exemplo, porque quando você vai comprar um pacote de canal de TV, você tem que pegar um monte de canais que não te interessam? Por que você não pode pagar somente por aquilo que você vai utilizar? Então é possível, sim, inovar utilizando fluxos de receitas diferentes dentro do modelo de negócios. O fluxo de receita que está mais na moda nos últimos tempos é a taxa de assinatura. A gente tem ele o mais popular que é a Netflix. Então você paga um valor fixo e utiliza o quanto você quiser. Taxa de assinatura, por exemplo, até de vinho. Você paga o clube do vinho ali, paga uma taxa de assinatura e todo mês você recebe um vinho diferente ali na sua casa. Taxa de assinatura de livro, de café, de um monte de coisa. Até do pãozinho da padaria. As empresas costumam fazer isso porque a taxa de assinatura traz previsibilidade. Você sabe exatamente o quanto vai ser a sua receita no final daquele mês, porque já está tudo provisionado. Então é uma grande vantagem trabalhar com este modelo. Você tem o tipo de fluxo de receitas baseado em empréstimo ou aluguel, que pode ser desde ali o ponto de vista mais tradicional, de você ter uma casa, ter um bem e você alugar, uma chácara para o final de semana, ou ainda algumas coisas um pouco inovadoras, como por exemplo, pessoas que se alugam para passar ciúme em outras pessoas, uma namorada fake, um namorado fake. Então, existem formas de se conseguir inovar até nisso. Fluxo de receita por taxa de licenciamento é um modelo que a Microsoft usa, por exemplo, ela cobra um valor para você utilizar o software dela. Microsoft Office, Microsoft Windows, mas isso pode ser utilizado até em propriedades intelectuais diferentes, como por exemplo personagens. Turma da Mônica ganha muito dinheiro com licenciamento. Então você licencia a imagem da Mônica para determinada empresa, imprimir numa mochila e vender para as criancinhas. Ou outros personagens da Disney que está mais na moda, não é mesmo? Fluxo de receita por taxa de corretagem. Então eu te cobro uma porcentagem em cima da venda. O modelo mais clássico de todos, com certeza, é o de cartão de crédito. Eles te cobram uma pequena porcentagem para você conseguir vender a prazo. Então, taxa por corretagem pode ser desde este modelo com cartão até também mercados mais tradicionais ainda, como por exemplo a venda de imóveis. Preciso vender meu imóvel, eu contrato um corretor que vai achar um comprador e em troca dele me fornecer esse comprador, eu tenho que dar uma porcentagem da venda para ele. Temos também o tipo de fluxo de receita por anúncios. É aquele negócio muito chato,
que você está assistindo e de repente, plum, aparece um anúncio. Você sabe por que morreu os programas infantis na TV aberta? Porque foi proibido os anúncios para crianças. Então esses anúncios era o que fomentava, financiava esses programas infantis. Nós temos também anúncios nesses modelos digitais. Então eu tenho um site, eu tenho uma plataforma e eu exibo anúncios ali de venda de determinada loja. Então aquela plataforma está cobrando por isso. E com certeza os grandes líderes nesse mercado é o Google e o Facebook. Nós temos esse modelo nascendo lá atrás, na verdade. A pessoa fazia um site, um portalzinho de notícias da cidade e cobrava ali da pizzaria da cidade, cobrava ali de uma empresa da cidade para colocar um bannerzinho no site, que as pessoas estavam indo lá para ver as notícias, ver as fofocas e cobravam no anúncio. É a boa e velha publicidade de sempre. Mas quando a gente fala de fluxo de receita, mais importante do que definir o método que vai entrar o dinheiro é definir o preço. E é aqui que muitos empreendedores acabam tendo muita dificuldade. Eles não sabem em que exatamente se basear meu custo. Porque às vezes se você olha só para o seu concorrente e coloca o preço igual ao dele, o seu custo é diferente, ou sua proposta de valor é diferente, você pode quebrar o seu negócio. Ou por estar vendendo muito caro, ou por vender muito barato. Então chegar no preço certo, no preço ideal é um grande desafio. E aqui no fluxo de receita também é necessário que se defina pelo menos uma ideia de quanto será esse valor cobrado. Então nós podemos também categorizar essa forma de precificar. O primeiro pode ser pelo valor percebido, que não tem nada a ver com o custo, tem a ver o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Muito da indústria cosmética é baseado nisso e por isso que ela é altamente lucrativa. Porque às vezes o composto que vai ali, a química que vai ali dentro, ou que seja natural ainda, tem um custo muito baixo. Mas o valor percebido, que a pele ficou brilhante, a pele ficou hidratada, que é um produto bom, agrega valor e a pessoa paga. Então não é baseado meramente no custo de produção. Nós temos também algumas inovações que vêm nesse sentido, quando se fornece algum tipo de personalização ou algum tipo de produto diferenciado. Se a gente pegar uma geladeira preta e uma geladeira branca, se você comparar em si bem friamente os custos de produção, você vai ver que o custo não é tão diferente da tinta branca para a tinta preta. O que pode mudar um pouco no custo é o setup de linha de produção, que produz mais a branca, menos a preta, isso e aquilo, mas nada que justifique a grande diferença de valor que tem entre os dois produtos. Porque o valor percebido pelo cliente em uma geladeira preta é maior e ele está disposto a pagar mais por isso. Por outro lado, se eu estou inserido no mercado tradicional, é normal que o meu preço seja baseado numa média de mercado. É um preço por competitividade. Para o consumidor médio, é muito difícil você vender um arroz a R$30, sendo que a média está sendo negociada ali no mercado em torno dos seus R$20. Então esses produtos que estão em mercados mais tradicionais, commodities, ou coisa que mais de uso comum, ou mercados de massa, a precificação geralmente se dá por essa média de mercado, por preço de competitividade. E aí onde que entra posteriormente a estrutura de custo. Porque se quem define o preço do produto é o mercado, aonde você pode mexer? No seu custo, reduzindo ele, abaixando o seu custo, e assim você pode melhorar a sua margem de lucro. Eu posso ter uma precificação baseada em volume, então, vou fazer uma camiseta personalizada. Se você for comprar uma camiseta é R$100. Mas se você for comprar 100 camisetas, cada uma vai sair por R$30. Então, conforme eu aumento o número da produção, aumento o volume, eu abaixo o custo unitário e consigo oferecer um custo melhor para o meu cliente. Isso acontece em muitos mercados, como o de gráfica, por exemplo, onde quanto mais se faz, mais barato sai o unitário. Tem o modelo Isca e Anzol, que para mim é um dos mais interessantes da indústria, que eles fornecem um produto que é uma isca, ele é geralmente mais barato, para fisgar aquele cliente e fazer ele refém de outros produtos. O mercado de impressora é assim. A impressora, equipamento em si não é tão caro. O que é caro é a tinta que você vai colocar. Se você conhece alguém que é diabético, você vai ver que o aparelho de medir a glicemia não é muito caro. Às vezes é até de graça. Mas aquelas tirinhas, fitinhas que é necessário colocar lá para medir, essas sim são caras. Então é um modelo onde eu vou
ter um produto, um serviço chamariz para trazer aquele cliente e vou fisgar ele porque ele vai precisar de outros produtos complementares que só eu posso fornecer. E por fim, eu posso ter um modelo de precificação baseado em custo de adoção ou custo de posse, que é o basear o meu preço levando em consideração o que o meu cliente vai ter que ter, possuir, fazer de diferente para conseguir fazer meu produto funcionar ou ele usufruir dos benefícios do meu produto. Por exemplo, eu vendo um software, mas este software implica em a empresa comprar determinado equipamento. Esse software implica em treinamentos, precisa mudar a cultura da empresa. Note que se eu colocar um preço muito alto no meu software, eu posso inviabilizar a compra dele. Ou eu coloco um preço baixo e forneço esses serviços complementares. Então é uma forma de precificar, mas ela é um pouco mais específica para cenários mais específicos também. Essa parte de entender o fluxo de receita é muito importante porque a projeção ou estimativa ou o teste, ele deve mostrar, evidenciar que o fluxo de receita vai ser maior que a estrutura de custos. Porque se eu tenho uma estrutura de custos que é muito maior que a minha entrada de dinheiro, eu não vou ter lucro nunca. Mas lembre-se que eu posso ter um ciclo de vida. Lembra aquela curva que começa na introdução, crescimento, maturidade, declínio? Às vezes ali na introdução, minha estrutura de custo vai ser naturalmente mais cara do que o meu fluxo de receita. Mas é necessário que você tenha uma projeção, uma estimativa, alguma forma de medir ou testar se esse fluxo de receita vai ser capaz de suplantar, ser superior à estrutura de custo, para que você atinja o break-even point, o ponto de equilíbrio, e que venha ter lucros e resultados com o seu negócio. Então, complementar a fluxo de receitas e entender os custos. Então vamos lá entender um pouco mais sobre a estrutura de custos. Então, da mesma forma que eu posso dividir fluxo de receita em dois tipos, aqueles que são recorrentes ou de venda única, eu também posso dividir o meu custo em duas principais categorias. Ou é um modelo de negócios baseado em custo, cost driven, que eu preciso de reduzir meu custo, manter ele mais enxuto possível, eu vou utilizar serviços automatizados, coisas que vai reduzir o custo, vou terceirizar a entrega, tudo que eu puder fazer para reduzir o custo eu vou fazer. Ou eu tenho aqueles baseados em cost value, que vai ser mais ou menos o seguinte: foda-se o custo, meu cliente está pagando, ele está procurando isso, a minha proposta de valor é isso que ele quer, é isso que ele procura. Então você olha hotéis luxuosos, marcas de luxo, aquele negócio que é baseado em status, marca, sabe? Ele não vai estar muito se importando com a estrutura de custo porque o seu cliente está disposto a pagar, isso não é um problema para ele. Mas o que a gente vê é que a maioria das empresas ela é baseada no cost driving, reduzir custo, abaixar custo, ser mais competitivo, aumentar volume, ser mais eficiente. A maior parte das empresas tem essa preocupação. Lógico, tem as exceções, né? Então nada justifica uma bolsa da Louis Vuitton custar o que custa em termos materiais, né? Mas o cara ele agrega um valor que dane-se o custo, dane-se, não importa se ele tiver que tirar o couro do jacaré do Alasca. Não tem, mas precisa que é raro. Então, eu preciso de definir qual que vai ser minha filosofia geral do custo, tá bom? Então, tendo isso definido, eu preciso agora de estimar mais ou menos, né, porque aqui a gente ainda está falando de um planejamento, quanto que vai ser os meus custos. E cartilha de contabilidade, né? Eu tenho o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é aquele que não muda. Se eu produzir 1.000 unidades, produzir 10.000, não produzir nenhuma, eu vou ter aquele custo. Custo de aluguel, custo de recursos humanos, custos fixos. Eu tenho também os custos variáveis, então quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar. Então o custo de energia elétrica dentro de uma indústria, então quanto mais eu produzir, mais caro vai vir a energia elétrica. Então eu preciso de entender no meu modelo de negócio aquilo que eu vou ter que pagar, independentemente se eu estiver vendendo ou não, e aquilo que vai aumentar o meu custo se eu vender mais. É importante você notar que um modelo de negócios que é saudável, ele vai chegar a um ponto que o seu lucro vai subir, suas vendas vai subir e seu custo não sobe mais. Porque senão quanto mais você vende sempre, se isso for uma regra, quanto mais eu vendo, mais sobe meu custo, vai subindo o lucro, vai subindo o custo e a sua margem continua a mesma. Então a pergunta é, para que crescer? Para que expandir? Então o seu modelo de negócio ele precisa de ter essa parte saudável dele, desse planejamento de custos,
que uma hora, quanto mais você vender, mais clientes você ter, o seu custo não vai subir na mesma proporção. Ele pode subir naturalmente, mas não na mesma proporção. Ok? Isso pode vir com o know-how da empresa, você aprendeu como fazer, você aprendeu como produzir melhor, e isso otimiza aí as suas margens. Então, retomando, eu tenho o custo fixo ou custo variável, isso vocês já sabem definir. E além de definir esse tipo de custo, você pode definir também os tipos de economia que você pode ter. Você pode ter a economia de escopo, por exemplo, que dentro da sua organização, dentro da sua estrutura, dentro daquilo que você possui, o que você pode fazer de maneira complementar para conseguir diminuir o seu custo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho minha estrutura de marketing, eu tenho a estrutura do canal de distribuição e eu não estou no 100% da minha capacidade. Eu posso pegar algum parceiro, algum terceiro e fornecer algum serviço para ele? Fazer alguma coisa complementar? Ou ainda eu posso ter as economias de escala. Então é mais ou menos aquilo que a gente já comentou, que é quanto mais eu vendo, mais barato fica meu custo unitário. Mas se eu não tiver um mercado ainda desenvolvido para isso, eu posso ter um parceiro, eu posso ter um colega, eu posso ter alguém da minha família, eu posso ter uma pessoa que vai estar vendendo também para ajudar a aumentar a minha escala. Ou se for economia de escala de compra, eu não puder comprar toda a matéria-prima para baixar o custo unitário, eu posso achar um parceiro que compra junto comigo. E aquele fornecedor vai fornecer num preço mais barato, porque agora não está comprando 1000 unidades, está comprando 2000. E assim vai. Você precisa de entender que além do custo, você pode também definir esses tipos de economia que você pode ter no seu modelo de negócios. E aqui vale lembrar que dentro da sua estrutura de custo, você deve olhar para todo o seu modelo de negócios. Por isso que eu gosto de fazer a estrutura de custos por último. Então você vai ver o que vai custar para manter a sua proposta de valor, quanto que custa para manter seus recursos-chave, suas atividades, o seu canal de distribuição, o seu relacionamento com o cliente e às vezes até o fluxo de receita que gera algum tipo de custo. Então é necessário que você olhe para todo o seu modelo de negócios e olhe como isso vai impactar na estrutura de custos. Se caso você pondere que o fluxo de receita é menor do que a estrutura de custos, é necessário que você remodele o seu negócio. Lembrando que a gente está falando aqui de um produto mínimo viável. A gente não está falando da estruturação de um modelo de negócios mais robusto. A gente está falando, vamos começar do mínimo, o menor possível, para a gente conseguir amadurecer e crescer esse negócio. É isso, chegamos ao fim do modelo de negócios e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre como analisar e modelar negócios. Conte comigo e eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, clica aí no botãozinho de gostei. Se você não gostou, finge que você não gostou, não clica no de gostei. E até mais, um forte abraço e tchau, tchau.